Didi é um homem respeitado. Ele tinha servido às Forças Armadas, era presidente da Igreja Luterana de Cristo, pai de família e um excelente vizinho. Mas de noite, um serial killer perverso que ceifou a vida de 10 pessoas e espalhou o terror nos Estados Unidos por 31 anos. Estamos falando de Dennis Rader, mais conhecido como BTK. Olá pessoas, eu sou a Bru, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira criminal. Então já deixa o like logo no início do vídeo que ajuda muito no canal. E se vocês chegaram aqui de paraquedas, se inscrevam. Não esqueçam de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E me acompanhem nas outras redes, porque por lá temos muito mais vídeos curtos e também novidades. O caso de hoje é bem chocante e todas as informações foram retiradas desse livro aqui da Dark Side, A Máscara da Maldade, BTK, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vale muito a pena a leitura porque é bem detalhado. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje que eu te conto quem é o culpado. O Dennis Rader era aquele típico pai de família bem dedicado. Ele era um pouquinho bravo, mas defensor número 1 das regras e dos bons costumes. Ele era imensamente amado pela sua esposa e pelos seus filhos, e pela sociedade ele tinha uma reputação impecável. No seu currículo, ele também acumulava ser líder da equipe de escoteiros e presidente do Conselho da Igreja Luterana de Cristo. No entanto, por trás dessa fachada da normalidade, ele escondia uma mente cruel e atos desumanos que mais pra frente o levará a cumprir uma sentença de mais de 150 anos de prisão. Ele era tão perverso que ele matava, mas adorava uma atenção. Ele brincava com a polícia, manipulava tudo ao redor e se auto-intitulou como BTK ou BTK. E em português essas siglas significam amarrar, torturar e matar. O que mais impressiona na parte dos estudos em relação ao Dennis é que a gente sabe que quase todos os serial killers passaram por uma infância conturbada, seja sofrendo agressões, bullying, traumas, enfim. O Dennis não, ele teve uma infância normal. Ele nasceu em março de 1945, era o irmão mais velho entre 4 e ele era muito amado pelos seus pais e estudava em boas escolas. O que sabemos é que por ele ser o irmão mais velho, consequentemente ele recebia menos atenção que os outros e isso fazia com que ele se sentisse um pouquinho rejeitado. Ele foi um adolescente que gostava de torturar animais de rua e de consumir pornografia. Isso fez com que ele desenvolvesse fantasias sexuais um tanto quanto sádicas. Ele gostava de cordas, de tortura, de amarrar, de sufocar e ele se masturbava com cordas amarradas no pescoço ou com sacolas plásticas meio que sufocando. Ele também gostava de colecionar fotos de mulheres em revistas amordaçadas e ele ficava ali imaginando como seria prendê-las, o que ele faria com elas, enfim, bem problemático. As coisas foram seguindo e o Dennis ingressou na faculdade, mas acabou desistindo para entrar para a Força Aérea Americana. Nessa época, ele ainda conseguia recluir um pouquinho seus desejos sexuais perturbadores, e manter ali as aparências. Quando finalizou seus serviços militares, ele se mudou para Wichita e lá ele conheceu a Paula, mulher com quem ele veio a se casar em 1971. Até aí as coisas iam fluindo, só que em janeiro de 1974 deu início à temporada do terror. Nessa época ele já não conseguia mais recluir seus desejos, ele ficava observando mulheres na rua, ficava perseguindo-as, inclusive invadia as casas e furtava calcinhas, e não foi diferente com a família Otero, que foram as suas primeiras vítimas. Ele começou a observar uma mulher chamada Julie e também a sua filha Josephine, ao qual ele ficou completamente obcecado. Eles tinham acabado de se mudar para a região, que fez com que tudo parecesse mais interessante ainda para o Dennis. Ele anotava tudo, horário de saída, horário de entrada, quando as crianças ficavam sozinhas em casa, quando elas ficavam com a mãe ou quando elas ficavam com o pai. Enfim, essa prática a gente chama hoje de stalker, Como ele era obcecado pela filha, Josephine, como eu já tinha dito, em um certo dia, às 8h20 da manhã, ele decidiu que cometeria o seu primeiro crime. E ele não escolheu esse horário em vão não, viu? Ele sabia que esse horário era quando o pai não estava em casa, então facilitaria tudo. A questão é que tudo que ele planejou foi por água abaixo, porque nesse dia o pai tinha se acidentado. Então quando ele invadiu a casa, estava presente a mãe Julie, o pai Joseph, a Josephine, a filha que tinha 11 anos,
e o Joseph Jr., que tinha 9 anos. Inicialmente, ele anunciou o assalto, cortou a linha telefônica para que ninguém pudesse pedir ajuda e amarrou todos. Os adultos foram espancados e estrangulados até a morte enquanto as crianças assistiam tudo. Em seguida, ele levou a Josephine para um porão e enquanto ela morria sufocada, ele sentiu um prazer enorme, começou a se masturbar e era um verdadeiro show de horror. E detalhe, ele fez a mesma coisa com o irmão dela. Depois disso, ele fugiu com a van da família e, gente, olha como ele pensou em absolutamente tudo. Ele chegou até a ajustar o banco da van para confundir os policiais acerca da sua altura. Só uma curiosidade aqui é que quando ele chegou em casa, ele relatou tudo o que ele tinha acabado de fazer com todos os detalhes em uma folha de papel, assinou como BTK e arquivou em um fichário. Meses depois ele fez a sua próxima vítima e mais uma vez ele ficou observando por dias até que ceifou a vida de Catherine, de 21 anos. Ele sabia os horários da Catherine, né? Então ele invadiu o apartamento dela e ficou esperando que ela chegasse. Só que não saiu como planejado, porque ela chegou com o irmão naquele dia. Então meio que ele informou que era um assalto, que ele não ia fazer nada com eles, ele só queria o dinheiro e um carro porque ele era foragido da polícia e ele queria fugir. Esse papinho novamente do assalto que a gente sabe que era mentira. Bom, o Dennis amarrou os dois ali, só que o Kevin conseguiu se soltar. E mesmo o Dennis sendo bem mais alto do que o Kevin, ele foi pra cima, eles começaram uma luta corporal e o Dennis acabou dando 2 tiros na cabeça do Kevin. Aí, com o barulho dos tiros, a Catherine se apavorou, o Dennis foi até o quarto, tentou estrangular ela, mas como ela se mexia, se debatia muito, ele resolveu então que ele iria esfaqueá-la. Acontece, gente, é que o Kevin conseguiu sobreviver e mesmo assim ele levantou e saiu correndo todo ensanguentado. O Dennis, quando se deparou com essa situação, quando ele saiu do quarto e viu que ele tinha fugido, ele entrou em completo desespero porque naquele momento ele tinha certeza que ia ser preso e acabou fugindo. A Catherine foi hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos e o Kevin conseguiu prestar depoimento para a polícia, dando algumas características físicas do Dennis. Ele dizia que ele era alto, branco, que ele tinha um bigode bem espesso e que também tinha olhos psicóticos. Ainda bem eufórico, ele chegou em casa e anotou naquele caderninho todos os detalhes do que ele tinha acabado de fazer, assinando como BTK. E como ele tinha certeza que ia ser preso, mas nada aconteceu, isso fez com que ele começasse a ganhar mais confiança, com que o ego dele fosse cada vez ficando mais inflado. E ainda em 1974, enquanto a esposa estava grávida do primeiro filho, começou a sair na mídia quem possivelmente teria feito tudo aquilo com aquela família Otero. E aí, gente, isso fez com que o Dennis ficasse completamente emputecido, porque assim, na cabeça dele, estavam dando os créditos do que ele tinha feito para outras pessoas. E aí ele decidiu então que ele escreveria uma carta e mandaria para a mídia informando que na verdade ele era o assassino, que aquelas pessoas só estavam querendo fama e assinou como BTK. E aí foi a primeira vez em que essa sigla foi noticiada. E assim, gente, como ele descreveu detalhes do crime e coisas que somente o assassino poderia saber, não foi dito como fake essa carta, ela realmente foi levada a sério. E olha o que ele fez, ele deixou essa carta dentro de um livro de engenharia mecânica na biblioteca pública e ligou para o jornal avisando sobre isso. A carta tinha tantos erros de português que a polícia ficou completamente impressionada. Chegou a acreditar que quem tinha cometido os crimes era alguém que tinha deficiência mental. Nessa mesma época, o Dennis começou a trabalhar instalando alarmes de segurança na casa das pessoas. Olha que loucura, o cara que gostava de observar e invadir a casa dos outros, agora era chamado para instalar esses equipamentos. E claro que a venda começou a aumentar muito, porque a galera começou realmente a ficar com medo do que podia acontecer. Depois de se tornar pai, o Dennis ficou alguns anos sem cometer assassinatos e voltou em 1977. Primeiro foi uma jovem chamada Shirley, de 26 anos. Ela foi encontrada morta na casa dela, amarrada e enforcada na cama com uma sacola plástica. Dias depois da morte da Shirley, a Paula encontrou em casa um poema escrito pelo seu marido que tinha coisas sobre gritos e mortes. Ela achou bem estranho, questionou ele, mas ele inventou uma desculpa e ela meio que acreditou. Acontece que ela já tinha visto algumas coisas estranhas em casa também. Ela viu que o marido colecionava matérias no jornal sobre o BTK. Além de que ela também suspeitava que os mesmos erros de português que tinha nas cartas do BTK eram os erros em que o marido dela também cometia.
Gente, a verdade é que se ela tivesse ligado todos os pontos, tentado procurar alguma coisa ali, investigado melhor a casa, ela tinha até encontrado a caixinha que ele guardava as coisas das vítimas, as calcinhas, as fotos, porque sim, gente, ele tirava fotos das vítimas e também tirava fotos dele usando as roupas das vítimas. Ainda em 1977, ele matou mais uma jovem chamada Nancy Fox e com os mesmos métodos, ele amarrava e estrangulava até a morte. Gente, ele ficou tão alucinado com a morte da Nancy Fox, que foi a primeira, na verdade, em que saiu como de fato ele tinha planejado, que ele chegou a escrever um poema e ligar para a polícia para assumir a autoria do crime. Depois ele se arrependeu porque foi a primeira vez em que a voz dele foi divulgada, né? Só que como nada aconteceu, a vida seguiu e foi cada vez ganhando mais confiança. Em 28 de abril de 1979, ele tentou matar uma mulher chamada Anna Williams e não deu certo porque ela não apareceu em casa. Ele fez até uma carta, um poema na verdade, onde o título era "Ó Ana, porque você não apareceu?". Novamente, o Dennis deu um tempo dos assassinatos, mas ele voltou no dia 27 de abril de 1985 e a vítima da vez foi a Maureen Red, de 53 anos. Ela foi encontrada nas mesmas condições que as outras, amarrada e estrangulada. A gente percebe aí que ele começou a ficar um pouquinho preguiçoso, afinal a Maureen, ela morava na mesma rua que ele, eles já tinham se encontrado algumas vezes e ela conhecia até a esposa dele, muito absurdo, né? Além de que no dia do crime ele tinha ido para um acampamento com o filho, e aí durante a noite ele acabou saindo, fez tudo isso e voltou pela manhã como se nada tivesse acontecido. No dia 16 de setembro de 1986, ele fez a sua nona vítima, uma mulher chamada Vicky, que na verdade tinha andado como principal suspeito o marido dela, o Bill. Isso porque ele fez 2 vezes o teste de polígrafo e por estar muito nervoso acabou não passando. Por muito tempo, na verdade por 18 anos, o caso não foi ligado ao BTK. Em 1991, após assumir o cargo de fiscal da prefeitura, o Dennis cometeu o seu 10º e último assassinato. Dolores Davis tinha 62 anos, ela foi sequestrada e morta da mesma forma que as outras vítimas. Pelo que se sabe, o Dennis não cometeu mais nenhum crime naquela época, mas é claro que ele não queria que o BTK caísse no esquecimento. Ele gostaria de continuar propagando o terror. Então, em 2004, 30 anos depois do assassinato da família Otero, o Dennis mandou para a polícia e para a mídia uma caixinha onde continha cartas e lembranças desse tal crime. Ele continuou com isso de mandar cartas para a polícia ao longo de 2004, até que no dia 25 de janeiro de 2005, ele decidiu mandar um bilhete para a polícia dizendo que gostaria de trocar a forma dele de se comunicar. Afinal, carta estava ficando bem ultrapassada, né? Então ele gostaria de usar disquete. Mas ele queria saber se ele poderia ser rastreado com isso. É claro que a polícia disse que não e durante 7 dias consecutivos eles colocaram nos classificados dos jornais a resposta. É óbvio que o BTK acreditou e no dia 16 de fevereiro de 2005 chegou o tal disquete roxo ali na emissora de televisão e quando a polícia colocou para olhar as propriedades do arquivo, gente, ele tinha salvo com o nome de Dennis. Além disso, constava que tinha passado por 2 locais, a Igreja Luterana de Cristo e a Biblioteca Pública de Park City. E aí o caso foi solucionado. Descobriram depois de 30 anos que o BTK, na verdade, era o Dennis Rader, o presidente do Congresso da igreja. Só que para ter certeza, eles queriam deixar tudo alinhadinho pro tribunal, eles não agiram de imediato. O que eles fizeram? Como já tinha exame de DNA nessa época, eles pegaram amostras das vítimas e uma amostra do exame de Papa Nicolau da filha do Dennis. Eles fizeram compatibilidade genética e, gente, deu 10 de 10. Super compatível. Com tudo isso, no dia 25 de fevereiro de 2005, o Dennis foi preso, foi colhido o material genético dele também para fazer as outras compatibilidades, né? Mas nem precisou porque ele confessou tudo e com uma riqueza de detalhes que chega até a arrepiar. Prova foi o que não faltou, né? Acharam as fotos que eu tinha dito anteriormente, acharam os pertences das vítimas, acharam cartas, acharam um caderninho onde ele anotava tudo, que ele já tinha perseguido mais de 100 mulheres. Gente, uma loucura total. Ele foi condenado a 10 prisões perpétuas com direito ao condicional depois de 175 anos de prisão. Hoje ele tem 78 anos, continua preso e inclusive ele recebeu diversas cartas de fãs, de admiradores, mandaram até dinheiro pra ele. Olha que absurdo. Esse caso é bem pesado, a polícia demorou 30 anos pra capturar o BTK, tiveram diversos erros, ele ali brincou muito com a polícia, manipulou todo mundo, ele gostava desse joguinho de atenção.
Um show de horrores, né? Eu nem tenho mais o que falar e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Não só sobre o caso, mas também sobre esse negócio de serial killer ter admiradores, terem fãs. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler um por um. E se vocês não curtiram o vídeo, não esqueçam de voltar agora e curtir, tá? Então até a próxima quarta-feira e boa semana!